Bom dia, eu me chamo Marilda e hoje a gente vai falar para vocês sobre o reconhecimento de pessoas e coisas e busca e apreensão. Reconhecimento de pessoas. Compreende-se por reconhecimento de pessoas o ato pelo qual vítimas, testemunhas e até mesmo alguns investigados reconhecem uma terceira pessoa. De acordo com o Código 226 do CPP, algumas regras elas precisam ser seguidas para o reconhecimento. Deve ser feito com pessoas semelhantes, que tenham as mesmas características, para não haver uma confusão. E também tem que ser mais de uma pessoa. Também, no reconhecimento de pessoas, antes do reconhecimento, as vítimas, ela tem que falar algumas características do acusado, tipo cabelo, roupa, cor da pele. E todo esse procedimento, ele tem que ser registrado, para garantir a validade do ato. Se essas regras elas não forem seguidas, a defesa ela pode alegar que essa prova não tem validade e o juiz pode acabar anulando. Já no reconhecimento de coisas, ela segue basicamente as mesmas características do reconhecimento de pessoas. De acordo com o artigo 227 do CPP, utilizado para identificar objetos, armas e instrumentos do crime, entre outros. Aí tem algumas regras também que precisam ser seguidas. Cada testemunha, ela faz o reconhecimento separadamente, sem contato com as outras. Esse procedimento pode ser também realizado por videoconferência, conforme o artigo 186, parágrafo 8 do CPP. E esses procedimentos, eles são fundamentais para garantir a segurança e a confiabilidade no processo penal. Aqui. Bom dia, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco sobre busca e apreensão. Bom, nós precisamos entender que busca e apreensão são coisas totalmente distintas. Busca é uma coisa e apreensão é outra. Busca é aquele ato de procurar, ou seja, eu vou atrás, eu vou tentar encontrar alguma coisa, vou procurar alguma coisa. E a apreensão é aquele ato de pegar para si. Ora, se eu busquei alguma coisa, se eu procurei alguma coisa, encontrei essa coisa, nada mais certo do que pegar aquela coisa que eu estava procurando. O conceito propriamente de busca é o conjunto de todas aquelas diligências que vão atrás da materialidade de alguma coisa. Ou seja, como nós estamos falando de condutas ilícitas, né, de condutas criminais aqui, eu vou atrás daqueles meios que vão justamente servir como elementos, né, que comprovem a materialidade daquele crime. Logo eu vou atrás daqueles elementos. Seria o caso, por exemplo, imagina que ocorreu um homicídio e foi utilizada uma faca e aquela faca não está lá no local do homicídio. O que vai acontecer? Uma busca e apreensão sobre aquele objeto. Eu vou atrás daquela faca e, encontrando aquela faca, eu vou apreender, eu vou tolher aquela faca para mim. Por quê? Porque vai ser levado ou na fase pré-processual no inquérito ou na fase processual propriamente dita, certo? Aí a gente precisa entender que a busca e a apreensão ela tem uma natureza jurídica dupla. Ora, ela vai servir como meios para obtenção de prova na fase pré-processual ou meios de prova na fase processual. Além disso, né, que a gente vai considerar como uma natureza jurídica, né, generalizando como meios de prova, a outra natureza jurídica é como um meio assecuratório de direitos, que vai estar lá na parte do artigo 137, que vai falar que se o responsável não possuir bens imóveis ou possuir de pequeno valor, né, de insignificante valor, o que vai acontecer? Vai acontecer o arresto dos seus bens. E esse arresto nada mais vai ser do que, basicamente, fazer a busca e apreensão desses bens que estão disponíveis para ele, para que seja levado lá na sentença, para que aqueles bens sirvam para reparar o seu dano causado naquela pessoa propriamente dita. Ou seja, ora vai ser um meio de prova na fase pré ou processual propriamente dito, ou ora vai ser um meio de assegurar algum direito de aquela pessoa, né? E aí, onde começa nosso conteúdo sobre busca e apreensão?
A busca e apreensão ela vai começar lá no artigo 240, que ele vai deixar claro que a busca poderá ser domiciliar ou pessoal. Ora, mais uma vez, o Código de Processo Penal está me dizendo que a busca ela tem uma dualidade, que a busca ela vai ser domiciliar, toda vez que ocorrer no objeto propriamente dito, no domicílio da pessoa propriamente dita, e ora ela vai ser pessoal, quando realizado na própria figura daquela pessoa. Nesse momento, nós vamos tratar da busca domiciliar. A busca pessoal vai deixar para o momento posterior. Pode passar aí, Pedro. Bom, a busca e apreensão domiciliar. A definição é aquela busca que vai acontecer propriamente dito naquele objeto. Vai ser, no caso aqui, no domicílio daquela pessoa. E aí, a busca e apreensão, o 240, que ele já está me dizendo que ela vai ser domiciliar, o parágrafo 1º ele me diz: proceder-se à busca domiciliar quando tiver fundadas razões que a autorizem. E quais seriam essas razões? O próprio artigo está me dizendo nas anilhas, nas alíneas. Ele vai me falar 7 possibilidades para ser realizada a busca domiciliar. E essas 7 possibilidades é um rol taxativo, ou seja, só vai ser possível a busca domiciliar se for para identificar o criminoso, o elemento utilizado no crime, né? A arma utilizada no crime, a própria vítima, as cartas que foram utilizadas nesse caminho, os ilícitos que foi possível com aquele crime, né? Ou seja, dinheiro, joias, foi um veículo roubado. Então, se tiver a possibilidade, se tiver a fundada razão de que aquele elemento esteja lá naquele domicílio, vai ser realizada a busca domiciliar. Além disso, o último aninha, ele deixa claro que vai ser realizada a busca domiciliar sempre que for possível fundar a convicção do juiz, ou seja, sempre que tiver a possibilidade de encontrar um elemento que sirva de convicção, vai ser possível realizar a busca domiciliar. Agora, falando sobre os legitimados, eles se encontram no 241 e 242. O 241 não vai tratar propriamente sobre o legitimado para requisitar a busca e apreensão, né? A busca e apreensão domiciliar. Ele vai me falar sobre quem vai realizar a busca e apreensão. Ele está me dizendo o quê? 241. Quando a própria autoridade policial ou a autoridade judicial não puder realizar pessoalmente, o que vai ser necessário? Uma ordem judicial, ou seja, vai ser necessário um mandato judicial. Eu só vou poder realizar a busca e apreensão domiciliar nas exceções de não ser o próprio juiz e não ser o delegado, né, que seria a autoridade policial, quando for precedido da expedição de um mandato. Fora isso, estando a autoridade policial pessoalmente lá, estando a autoridade judicial pessoalmente lá, eu não precisaria, de acordo com o 241, ter a utilização da expedição desse mandato, certo? Aí agora nós entramos nos legitimados. 242 ele vai me falar sobre os legitimados propriamente dito. E ele vai me dizer que a busca e a apreensão será requerida de ofício ou por qualquer das pessoas que participam do processo ou na fase de inquisição, que seriam poderia ser o Ministério Público, a figura do ofendido, o próprio acusado, o defensor o defensor não, né? O representante do ofendido, do ofensor, e toda aquela linha de sucessão no caso de morte da figura, né, que está atuando do ofendido. Só que aí, o 242, ao começar a falar que poderia ser de ofício, hoje, tanto a jurisprudência quanto a própria doutrina vai entender que não, porque isso feriria diretamente o princípio do acusatório. Ora, se a própria autoridade judicial pudesse expedir um mandato, estaria indo na contramão do que o nosso próprio ordenamento jurídico acredita, né? Inovando, mais uma vez, com lá o pacote anticrimes que estabeleceu que o nosso sistema é o acusatório. Então, por conta disso, a busca e apreensão, assim como diversas outras medidas que podem ser tomadas na fase pré-processual e processual, não vão ser passíveis de requisição de ofício do próprio juiz. Sempre vai ser necessária a requisição de um dos legitimados, das pessoas que estão participando, né? Seja acusado, seja réu, seja defensor, seja ofendido. E aí, nós temos que lembrar das restrições e garantias. Por quê? Porque nós estamos falando do domicílio. E a Constituição, no artigo 5º, inciso 11º, ele vai dizer que a casa é asilo inviolável. Só sendo possível realizar algum ato, só sendo possível adentrar naquela casa, quando tiver
flagrante delito, catástrofe, prestar socorro ou, e o que é mais importante para a gente, mandado judicial que autorize durante o período da manhã, né? Durante o dia propriamente dito. E aí a gente também precisa falar sobre a casa. A casa, a Constituição ela não vai me falar propriamente dito o que é casa. Ela vai me dizer que casa é um asilo inviolável. Aí vem o Código Civil e o Código de Processo Penal me falar o que é casa. Para o Código Civil, casa tem um significado menos abrangente. Para o Código de Processo Penal, casa é mais abrangente, porque justamente nós estamos falando de uma garantia que é estabelecida na nossa Constituição. Lá no 246, o Código de Processo Penal vai me dizer que casa é qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva ou qualquer compartimento não aberto ao público no qual exerça profissão ou atividade. Ou seja, qualquer lugar que você estabelece uma profissão, estabelece uma atividade que não é aberta ao público, ali vai ser considerado domicílio e vai ter todas as restrições que a própria Constituição e o Código de Processo Penal me asseguram. Aí agora, como nosso último tópico aqui, da minha parte, nós vamos falar sobre a ordem judicial e as restrições de horário. A necessidade da ordem judicial, mais uma vez, vem lá da própria Constituição, porque ele está me falando que se não for um daqueles 3 casos que autoriza sem nenhuma medida, vai ser necessário, vai ser presidido mediante a ordem judicial. E mais uma vez, no período do dia. E essa ordem judicial, o Código de Processo Penal, no artigo 243, ele vai me falar o que é que tem que ter naquela ordem judicial, para que, mais uma vez, não ocorra algum caso, não seja confundida a pessoa, no caso da busca pessoal, não seja confundida a residência, no caso da busca domiciliar. E o 243, ele vai me falar que, quando for domiciliar, o mandato ele vai ter que especificar a residência, o endereço e o proprietário. Quando for pessoal, vai ter que me especificar o nome da pessoa e as características que possam identificar aquela pessoa. Além disso, nas partes do mandato, vai ter que ter, especificando os fins que autorizam, por que que está sendo autorizado, onde vai ser realizado, qual a finalidade e o que vai ser buscado naquele domicílio ou naquela pessoa, certo? Além disso, nós temos que falar também das restrições do cumprimento de horário. Por quê? Porque a Constituição ela deixa claro que, além de ter um mandato, precisa ser no período da manhã, do dia, E o nosso Código de Processo Penal pegou isso, lá no 245, ele vai me falar que a busca domiciliar será realizada durante o dia, com a ordem judicial, durante o dia. Mas ele também vai me falar que, olha, pode ser realizado em outro horário, desde que a pessoa da casa, a pessoa do domicílio, autorize aquela busca e apreensão. Beleza? Ou seja, o nosso horário é durante o dia, pela própria Constituição e o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Só que pode ser flexibilizado caso a própria pessoa aceite que seja realizado em outro horário, em horário diverso. Aí, por que é tão importante o consenso, o cumprimento de todas essas especificações que tanto a Constituição quanto o Código de Processo Penal estão me falando? Por quê? Ora, nós sabemos que existem as provas ilegais. E as provas ilícitas, que é uma espécie de prova ilegal, ela deriva justamente da não utilização daquilo que a Constituição está me falando, Quando eu firo diretamente a Constituição. E o que vai acontecer com a minha prova ilegal? Ela vai ser desentranhada daquele processo, ela não vai poder ser utilizada. Ela não vai ser utilizada. Logo, se eu realizo uma busca e apreensão fora do meu horário permitido por lei, sem uma ordem judicial, o que vai acontecer? Tudo que eu peguei naquela residência, tudo que eu busquei e que eu aprendi naquela residência, não vai ser utilizado no meu processo penal. Por quê? Porque vai ser uma prova ilícita, já que eu fui diretamente na contramão da Constituição, do que a Constituição me garantia, Além disso, aqui nós temos algumas exceções, que o próprio Supremo Tribunal de Justiça, ele vai me possibilitar na realização da busca e apreensão. Nós já sabemos que é durante o dia, mas o STJ ele vai me falar que, olha, imagina que existe alguns documentos na posse de determinada pessoa e nós tivemos a certeza disso meia-noite e corre bastante o risco daquela pessoa se desfazer daqueles materiais que vão servir como prova. A gente pode realizar uma busca e apreensão
no período da noite, com ordem judicial, né? Pode. Por quê? Porque o STJ está me dizendo que toda vez que tiver a possibilidade de perder aquela materialidade, poderia sim ser flexibilizado. Claro, né? Com várias ressalvas aqui, porque mais uma vez nós estamos tratando de garantias constitucionais. E é isso, pessoal. Agora eu vou passar para o próximo. Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Henrique. Eu vou falar sobre o que pode ser apreendido. O que pode ser apreendido na busca e apreensão. Objetos obtidos de forma criminosa, instrumentos relacionados ao crime, provas materiais e correspondência, busca em escritórios de advogado. Ressalvo para a busca em escritório de advogados que, antes de acontecer a busca e apreensão, deve ser comunicado à OAB para que a OAB solicite que advogados acompanhem a busca e apreensão para que esteja na legalidade a busca e apreensão ali pelas autoridades policiais. A desobediência e a recalcitrância do morador. O que seria esse termo recalcitrância? Quer dizer, resistência determinada ou sugerir uma resistência do morador. Dessa forma, o crime que vai decorrer é o crime de desobediência, lá no artigo 330 do Código Penal, se o morador impedir a busca. O João falou que existem dois termos aqui, que ele referiu no seu slide passado, que foi busca e apreensão. Na busca, se for só busca, e lá o morador tentar impedir a autoridade policial de adentrar seu domicílio, ele pode ser atuado no crime de desobediência, e será de 15 dias a 6 meses, e também ele pode ser atuado em flagrante. A recusa pode levar ao uso da força policial, como está descrito no artigo 245, parágrafo 2 do CPP. Pode passar, João. O auto da apreensão, o que seria? É um documento que registra detalhadamente os objetos apreendidos e as circunstâncias da diligência. Garante a transparência e evita alegações do abuso. Já no artigo ali 245, parágrafo 7º do CPP, ele deve ser lavrado ao final da diligência, assinado pelos executores e por 2 testemunhas presenciais. Se não houver testemunha, vai se dispensar assinaturas. E também já no parágrafo 4 do artigo 245, a ausência do auto do processo gera a nulidade da prova, como o João também já tinha falado na sua apresentação anterior, que deve-se seguir corretamente toda a diligência da busca e apreensão. Se não houver todo esse rigor, vai ser houver a nulidade das provas da busca e apreensão. Olá, meu nome é Kelly. Vou tratar agora da impugnação da decisão que defere ou indefere a busca e apreensão. No CPP, a busca e apreensão ela é tratada como meio de prova. No entanto, a gente entrando mais a fundo, ela se trata de uma medida cautelar, já que é necessário o preenchimento dos requisitos fumus boni iuris, necessidade jurídica da medida, e o periculo in mora, risco de perda da prova se a busca não for realizada. Independentemente desse pedido de busca e apreensão estar junto ao apartado do inquérito policial ou ser realizado esse pedido no decorrer do processo, ele se trata de uma decisão interlocutória mista terminativa, ou seja, é uma decisão definitiva. Dessa forma, não vai caber recurso em sentido estrito, mas sim apelação. Está previsto lá no artigo 593 do inciso 2º do CPP, no qual vai falar que não cabendo as medidas que estão previstas em sentido estrito, vai caber apelação. Pode passar. Olá, agora vamos falar da busca pessoal. A busca pessoal é uma das classificações da busca e apreensão. O João falou anteriormente da busca domiciliar, agora eu vou falar da busca pessoal. Ela é uma diligência realizada no corpo da pessoa, em suas roupas ou objetos que tenha consigo. Ela tem previsão no artigo 240 do CPP, no parágrafo 2º, e temos também as exceções no artigo 244 do CPC, porque, em regra, a busca pessoal ela necessita de mandado judicial ou policial, mas o artigo 244 traz 3 formas que independem desse mandado, que é a prisão do indivíduo, fundada suspeita de porte de arma ou objeto ilícito, e durante busca domiciliar, incluindo pessoas dentro de casa. A busca pessoal ela deve ser feita de forma respeitosa e obedecendo todos os requisitos.
Ela pode ser feita de 4 formas. Manual, que é aquela busca que vai ser realizada palpando. Em se tratando de busca manual, temos uma ressalva, que é em relação ao artigo 249 do CPP, que em se tratando de mulher, a busca pessoal deve ser realizada por outra mulher. Temos a ocular, que no caso é aquela feita a olho. Temos a mecânica, que é, por exemplo, o detector de metal, quando você vai estar passando no aeroporto ou vai realizar alguma prova. E temos a radioscópica. A radioscópica, ela é utilizada para detectar coisas ingeridas ou introduzidas no corpo da pessoa revistada. E outra ressalva também em relação à busca pessoal preventiva, que é, por exemplo, quando você vai frequentar um clube e você precisa passar por uma revista, por essa busca pessoal. Nesse caso, você não é obrigado a aceitar. Você pode escolher não entrar no local e escolher outro local, porque é uma revista, uma busca pessoal, realizada para o local, ou seja, por prevenção, alguma coisa, mas nesse caso você não é obrigada a utilizar, a aceitar. E é isso. Bom dia, me chamo Ruth e vou dar prosseguimento à nossa apresentação com o tema Busca em território de outra jurisdição. Em regra geral, a busca e a apreensão tem que ser feita por autoridade policial na sua própria jurisdição. Porém, o artigo 250 do CPP vai dizer que a perseguição pode ser feita em outra jurisdição, contanto que seja em perseguição contínua de pessoa ou objeto. Também ele vai dispor que, após a apreensão, os policiais devem se apresentar à autoridade local. Vamos ter 3 hipóteses. A primeira é manter a vista, então a perseguição à vista. Isso seria a perseguição de um criminoso ou objeto no qual mantém um contato visual durante a fuga. A segunda hipótese, que é perder de vista. No caso, iniciou-se a perseguição à vista, porém, no decorrer ali do trajeto da fuga, perdeu-se a vista do objeto ou do criminoso. Porém, isso não desconfigura o flagrante impróprio. E terceiro, tem informação insegura. Isso significa que durante a investigação houve sim uma informação segura, um resultado confiável de, por exemplo, a localização de uma pessoa que está em cárcere privado ou que foi sequestrado para alguma diligência urgente. Agora vamos falar sobre busca e apreensão envolvendo pessoa com foro por prerrogativa de função. Então, apenas autoridades competentes para investigar e processar são autorizadas para pessoas com foro de prerrogativa de função. Como, por exemplo, um parlamentar, ele não pode sofrer esse tipo de procedimento por uma polícia civil, militar ou guarda municipal. A gente sabe que a polícia competente é a Polícia Federal. No caso de juízes, só podem ser alvos de busca com autorização do STJ, do STF. E no caso de membros do MP, só podem ser investigados com autorização do Procurador-Geral de Justiça. Também vamos falar da busca pessoal em pessoas com prerrogativas de foro. Como também a gente pode ressaltar que elas só podem ser autorizadas quando houver fundada suspeita. O STF registrou que o foro privilegiado só vale para crimes cometidos no exercício do cargo. Também a abordagem, ela pode ser feita por blitz ou aeroporto, por exemplo. Tem as hipóteses sem indícios de crime, que no caso a pessoa ela pode ser liberada. Já nas hipóteses quando há ali um indício concreto, a polícia pode apreender o veículo e pedir para um superior autorizar a busca e apreensão. Mas cuidado, se a permissão não for concedida e a busca e apreensão for realizada, a prova pode ser anulada.